E a gente, às vezes, precisa de uma dificuldade para poder reconhecer a beleza que está na nossa vida, né? Mas eu sou grato a Deus, sei que Deus tem me livrado, Deus tem me guardado, Deus tem guardado a minha família, tenho plena consciência disso, e não estou com desejo de morrer no momento, não é? Mas pelo menos, se eu morrer, eu morro alegre e feliz, porque até aqui, como diz a Bíblia, o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ensinou, o Senhor me tirou da ignorância, da cegueira, da escuridão, das trevas, e me mostrou um projeto maravilhoso, um projeto de futuro lindo, que eu creio. Por isso, eu hoje, como homem, vou enfrentar a morte querendo viver mais, mas como servo de Deus, vou dar graças a Deus no dia que eu morrer, e estarei feliz, porque eu acredito na ressurreição e na vida eterna, e acredito naquela palavra que a Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes: é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, é melhor a casa de luto, entendeu? Porque as pessoas, apesar de nascerem já sabendo, desde quando tomam consciência da vida, que há uma sentença de morte sobre a vida dela, mais cedo ou mais tarde ela vai morrer, está numa fila para morrer, né? Mas nós nos agarramos ao materialismo, aos desejos do corpo, nós construímos os nossos projetos todos em cima desse mundo materialista, em cima desse corpo que vai falhar. E é por isso que a misericórdia de Deus, por causa do projeto de Deus, por causa do sacrifício de milhares de pessoas, como Jeremias, como Micaías, como Eliseu, como Elias, como Estevão, como Jesus, milhares de pessoas que deram a sua vida pelo projeto de Deus, que acreditaram nessa palavra maravilhosa de Deus, nessa palavra tão linda, nesse projeto tão perfeito, e sofreram, né? Mas lutaram até o fim, perseveraram até o fim, acreditando nessa promessa. Por causa disso, a misericórdia de Deus nos alcança. Não é porque nós merecemos, não é porque nós temos alguma capacidade, alguma competência para receber isso. Isso é gratuito, isso é um bem que nós não merecemos, mas por causa do projeto de Deus, por causa do nome de Deus, por causa dessas pessoas maravilhosas que plantaram com o suor do seu rosto, com o sangue do seu sacrifício, e hoje nós estamos aqui colhendo, não é? Por isso eu digo, irmãos, a igreja é um lugar maravilhoso, a Bíblia é um livro maravilhoso, né? Eu fico com pena quando eu vejo eu chegar em uma igreja e ver cadeiras vazias, pessoas que não conseguiram vencer o materialismo, não conseguiram vencer a guerra espiritual para vir adorar a Deus, para vir aprender sobre esse projeto, para aprender essa cultura tão maravilhosa, porque tudo que você vê na Bíblia são exemplos que engrandecem o homem, que levam o homem à evolução, levam o homem à transformação de um animal para um ser humano. E é por isso que eu fico tão feliz quando eu pego um microfone para pregar, tão emocionado, porque realmente é um grande privilégio. Eu sou muito grato a Deus pela palavra do Senhor, assim, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e ao amor vos sejam multiplicados, e o amor vos sejam multiplicados. Irmãos,
Isso aqui já começa, o primeiro versículo aqui, me chamando a atenção, porque tem algumas religiões que dão muita ênfase para o nome Jeová, que na verdade, no original da Bíblia, os mais próximos do original, as Bíblias fiéis ao original, não existe a palavra Jeová, não é? E aqui nós vemos Judas deixar claro que ele era servo de Jesus, entendeu? São testemunhas de Jesus. Na Bíblia eu não vi nenhum testemunho de Jeová. Na Bíblia eu vi testemunhas de Jesus, servos de Jesus. E aí, como está na Bíblia deles mesmo. Versículo 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha aqui, irmãos, esse versículo é importante também, porque o apóstolo Judas aqui, ele deixa claro que a salvação, ela é comum. A Bíblia não tem duas interpretações ou 10 interpretações. A Bíblia só tem uma interpretação. Há um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor. E ele está deixando claro aqui isso aí, e as pessoas não entendem. E ele fala também que ele está exortando as pessoas para as pessoas batalhar pela fé. Por quê? Porque você não nasce com fé. Mesmo quando Deus faz um grande milagre na vida das pessoas, a gente vê as pessoas fraquejando na fé. Os discípulos de Jesus, depois de verem Jesus fazer o milagre dos pães e dos peixes, ainda estavam falhando na fé, tanto que Jesus chama a atenção deles e diz para eles que a fé deles era menor do que no grão de mostarda, e Jesus se aborrece com eles. Portanto, a fé você tem que conquistar, a fé você tem que lutar por ela, a fé você tem que exercitar. E é uma luta contra o seu corpo e o seu coração, é uma luta contra a sociedade, é uma luta contra pensamentos do inferno que são colocados em você. Por isso muitas pessoas não conseguem vir na igreja, por isso muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia, porque na hora que passa na cabeça dela um pensamento, vou ler a Bíblia, vem um pensamento do inferno, a fé dela é fraca, ela não tem uma posição forte, firmada, ela não tem personalidade cristã, ela deixa para lá, depois eu vou ler, depois eu vou ler, depois eu vou ler, não lê. Ah não, hoje eu não vou na igreja, semana que vem eu vou. E assim vai colocando Deus num canto, vai deixando Deus para lá. E as forças do mal se alegram. Por quê? Porque você está perdendo a intimidade com Deus, perdendo a sua fé, perdendo o amor por Deus. A fé tem que ser exercitada, o amor tem que ser exercitado. Se você não praticar o amor no seu casamento, ele acaba. Se você não praticar o amor por Deus, ele acaba. Não é? Por quê? Até porque a chamada do mundo é muito grande. O mundo chama a gente com muito poder. E diz no versículo 4: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui já começa a deixar claro, né? Qual que é o único dominador e Senhor nosso? Jesus Cristo. Então não é Maria, não é João, não é Jeová. A Bíblia está clara, é Jesus Cristo, não é? E também deixa claro aqui que se introduziram aonde?
introduziram nas igrejas. Por que fala homens ímpios, não fala homens pecadores? Porque o ímpio é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Ele acrescenta na palavra de Deus, ele tira da palavra de Deus, né? Tem pastor aí que ficou rico até contando piada no altar, e o crente fica perdendo tempo em ouvir um pastor desse aí. Tem pastor que só sobe no altar, faz uma pregação de 1 hora, no final tudo que ele estava pregando estava sendo desviado para conduzir a pessoa a dar o dinheiro. É só isso, não é? Então são pessoas que são introduzidas na igreja para afastar a pessoa de Deus. Por isso diz aqui: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui ele está citando Números, capítulo 14, versículo 29, que é o que aconteceu com aquele povo que Deus chega para ele, um povo escolhido por Deus, um crente. Deus chega para eles e faz uma promessa para eles de tirar eles da escravidão, uma escravidão que durava mais de 400 anos, avô, pai, filho e neto sofrendo terrivelmente, porque não tinham a presença de Deus, eram rebeldes contra Deus. Deus vai pessoalmente, tira eles da escravidão, já abençoa eles financeiramente, anda com eles, e eles o tempo todo murmurando, querendo voltar para o Egito, como muita gente. Deus tira do inferno lá, vem para a igreja, sente o amor de Deus, recebe os milagres de Deus, depois o que ele faz? Ele volta para o mundo, como se Deus não tivesse importância nenhuma para ele. E aí o que acontece? Aqui ele está falando: olha, se vocês olharem na Bíblia, se vocês lerem a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, vocês vão ver lá o que aconteceu lá com aquele povo, lá no livro de Números, vocês vão ver, no livro de Deuteronômio, no livro de Levíticos, no livro de Juízes, não é? Primeira Reis, Segunda Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver o que aconteceu com aquele povo. E aí ele continua aqui: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Aqui ele cita Apocalipse capítulo 20, versículo 10, e no versículo 7 ele diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles que, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui ele cita de novo para esse pessoal o que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 19, no versículo 24, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 23, e o que acontece? Ele está mostrando que a pessoa que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, ela já tem esses exemplos descritos na Bíblia. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Aqui ele está citando o livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 28, que Deus já dizia que você tinha que respeitar as autoridades,
Entendeu? No versículo 9: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui ele cita o livro de Daniel, capítulo 10, no versículo 13, onde você vê que Daniel estava ali 21 dias orando a Deus, um propósito, um voto com Deus, e ele está citando esse exemplo. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui ele relata uma história que está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 5, e relata também o que está descrito lá em Números, capítulo 16, versículo 1, né? O que aconteceu, fala sobre a história de Balaão, que muito crente não lê a Bíblia não sabe, né? Que era um crente ímpio, um crente que servia a dois senhores, né? Fala sobre a história de Coré, né? E estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então aqui ele faz até uma referência ao livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 14, e ele deixa claro que essas pessoas não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus, apacentam a si mesmo, né? São ondas impetuosas do mar, que esfumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, como diz lá no livro de Apocalipse, né? E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo os seus desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, não é? Quantas pessoas a gente vê assim, irmãos, não é? Pessoas que se dizem crente, você sai por aí, todo mundo é crente, todo mundo fala em nome de Jesus, todo mundo está indo para o céu, todo mundo, até ateu agora que está morrendo, já estão, ele confessa que é ateu hoje, ele morre hoje, de manhã, de tarde, estão dizendo que ele está lá na glória com Jesus. O que é isso? O que é isso? Vamos respeitar a justiça de Deus, a perfeição de Deus. Não é porque é famoso, porque é rico ou poderoso aqui na terra que vai comprar Deus. Deus você compra com amor, com sinceridade, com a verdade. O mundo de Deus é perfeito e Deus não faz diferença entre pessoas. Pode ser pobre, pode ser feio, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser alto, pode ser baixo. Para Deus não importa, o que importa é a pessoa desejar o bem. Versículo 17: mas vós, amados,
lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, ou os seus ímpios desejos. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. É o que mais a gente vê na igreja. Essas pessoas se apostam da igreja e começam a criar doutrinas de homens. Tem igreja que até o homem é obrigado a sentar do lado, a mulher sentar do outro. Tem igreja que a mulher, para poder falar com o homem na igreja, tem que botar um pano na cabeça, né? E vai por aí afora, tudo invenção do homem para causar divisão, por causa do preconceito. O ser humano é preconceituoso, o ser humano tem preconceito contra a cor, o ser humano tem preconceito contra o pobre, o ser humano tem preconceito contra o magro, contra o gordo, prega uma beleza que só existe em capa de revista, porque 90% das pessoas da terra são feias, entendeu? Então, irmãos, nós temos que compreender isso. Nós, como cristãos, nós não podemos causar divisão no reino de Deus. Nós não somos chamados para determinar sobre a vida de ninguém nada. Cada um que viva a sua vida como queira viver. Nós somos chamados apenas para pregar a palavra de Deus. Se a pessoa quiser se converter à palavra, é problema dela, ela se converte. Se ela não quiser, também é problema dela. Nós não somos delegados, nós não somos juízes para ficar determinando nada sobre a vida de ninguém, né? Porque Deus não se agrada disso. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos misericórdias, principalmente misericórdia daquele que está no caminho errado. A igreja é lugar de pecador. A igreja não é lugar de santo, não. A igreja é lugar do pecador, não é? E nós, como cristãos, nós temos que estar com os braços abertos para o pecador. Tem igreja que a pessoa não pode usar uma roupa indecente e vir na igreja. Ela já tem que vir igual a irmã de caridade, ou as mulheres do islamismo lá, entendeu? A igreja é o lugar do pecador. A pessoa tem que vir o alcoólatra, tem que vir o drogado, tem que vir a prostituta, tem que vir o homossexual, tem que vir quem quiser vir. E quanto mais difícil de ver a vida da pessoa, quanto mais presa ao pecado ela tiver, aí sim mesmo que ela tem que vir à igreja. E nós temos que receber essa pessoa com amor e carinho. Não é ficar crente, passando a mão em crente, não. Cada um ficar achando que é mais santo que o outro, não. Entendeu? Nós não podemos aceitar em nós nenhum tipo de preconceito. Nós podemos até falar de fatos, mas não de aparência, e nem daquilo que a pessoa está fazendo para a gente condenar. A gente pode até comentar para poder ajudar, ou para poder orar pela pessoa, mas não no sentido de condenar. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos em amor, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém.
Compreenderam, irmãos, o que a palavra deixa claro para nós aqui? Nós somos chamados para mudar. Nós não somos chamados para seguir o pensamento nosso, nós não somos chamados para seguir o pensamento de ninguém, nós não somos chamados para concordar com ninguém, nós somos chamados para concordar com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, exclusivamente a Bíblia Sagrada, e concordar com aquilo que Jesus pregou. Amém?